Bom, sensores químicos são aqueles que respondem a estímulos produzidos por vários elementos ou reações químicas, seja em fase gasosa ou fase líquida. E isso possui diversas aplicações, tá? Tanto indústria alimentícia, monitoração ambiental, nariz eletrônico, medicina, etc. Na verdade, o ramo de sensores ele sempre está se atualizando, né? Sempre está buscando novas formas de medição de alguma grandeza, mas certamente a área de sensores químicos é uma área que tem grande desenvolvimento por conta de uma das características de sensoramento importantes nesse ramo, que é a seletividade. Seletividade existe em todos os tipos de detecção com sensores, mas aqui ela é primordial. Por quê? Ela descreve o grau para o qual o sensor responde somente à espécie desejada, com pouca ou nenhuma interferência de outras espécies químicas. Vamos dar aqui algum exemplo. Imagina que eu tenho um sensor para detectar hidrogênio na forma gasosa. Outros tipos de gases podem promover sensibilidade nesse mesmo sensor. Então, o quanto esse sensor é seletivo para detectar hidrogênio em detrimento de outros gases. Entendeu? Então, a característica seletividade, ela acaba sendo muito importante em sensores químicos, já que você não quer detectar só gás, você quer determinar um tipo de gás, por exemplo, em detrimento de demais gases, né? Então, atingir essa seletividade nem sempre é fácil, por isso existem muitos desenvolvimentos acerca desse tema, tá? Tanto em termos de materiais, em termos de construção de dispositivos, técnicas de condicionamento de sinal para tentar alcançar essa seletividade e assim por diante. Bom, uma das dificuldades em se trabalhar com sensor químico é que as reações químicas, muitas vezes, elas modificam esse sensor, tá? Elas causam contaminação permanente e aí você não consegue mais ter sensibilidade ou seletividade. Eles também vão ser sensíveis às condições de uso, né? Temperatura, pressão, etc. Então, tudo isso afeta esse tipo de sensor, torna às vezes difícil trabalhar com ele, e daí vem também essa necessidade de você sempre ter que buscar novos meios de fazer essa detecção, ok? Bom, nós temos alguns mecanismos utilizados no sensoriamento químico. O direto, que é o que nos interessa aqui na disciplina, é onde eu tenho a conversão dessas reações químicas em sinais elétricos mensuráveis, resistência, tensão, corrente, etc. Mas é lógico, existem outros mecanismos. O complexo, a química vai ser alterada por reações, mas não afeta características elétricas. Eu precisaria de uma outra forma de fazer a transdução para obter um sinal elétrico. Então imagina que uma reação química, por exemplo, transforma uma solução química que é transparente em uma coloração turva. Isso eu estou alterando a química e estou vendo um efeito ocorrer, mas ele não é elétrico. Ah, eu poderia converter isso num sinal elétrico? Poderia. De repente, usando um sensor óptico, né, que captaria esse novo comprimento de onda, né, que, que vai ser oriundo, né, dessa reação química. Aí eu poderia até tentar transformar isso num sinal elétrico, mas por natureza o complexo não é elétrico. Mecanismo químico, onde eu tenho reação química irreversível no meu meio, e o melhor exemplo disso é aquela fita para medição de pH, que tem um padrão de cores, dependendo do pH, essa fita assume um novo padrão de cores e você compara com uma tabela para verificar qual é o valor do pH ali daquela solução. É uma reação química irreversível. Uma vez utilizada a fitinha, você não pode reutilizá-la novamente. E existe ainda o mecanismo físico, onde eu não tenho reação química. Eu tenho uma reação física para indicar a presença das espécies químicas, e o melhor exemplo disso é o conhecido como microbalança de quartos.
Então, literalmente, é uma balança que consegue medir ali pesos moleculares, né? Então, dependendo do peso dessa molécula, ele consegue te dizer aí que espécie química que está sendo detectada ali, ok? Bom, vamos falar então dos mecanismos diretos, que são os que nos interessam aqui. O principal deles é o sensor químico de metal óxido, que vai ter uma mudança da sua resistência elétrica ou condutividade na presença de gases redutores. Então vocês lembram lá daquelas reações de óxido-redução, e é nesse tipo de reação que esse sensor se baseia. O principal material utilizado nesse tipo de detecção é o óxido de estanho. Então esses sensores, por exemplo, de gases que vocês encontram aí para Arduino, muito provavelmente utilizam esse material aqui para fazer a detecção, ok? O que acontece com o óxido de estanho é que quando eu aqueço ele a uma temperatura de aproximadamente 300 graus, ele absorve oxigênio na superfície e essa adsorção de oxigênio altera as características resistivas desse material, ok? E essa equação aqui então relaciona, né, essa mudança da resistência elétrica do sensor com a concentração desse gás redutor que está sendo absorvido pelo sensor. Tá? Então, toda vez que você tem um sensor de óxido de estanho, ele tem que ser construído junto com um sistema de aquecimento miniaturizado. Então, quem já usou sensor de gás no Arduino ali, vê aquele encapsulamento. Se você já abriu, você vai ver ali um cilindro onde está o óxido de estanho e dentro do cilindro tem um pequeno resistor lá. Esse resistor é para promover o aquecimento do sistema e facilitar aí as reações de óxido-redução. Então aqui um exemplo, né, de condicionamento de sinal. O meu sensor ele está aqui, né, é colocado um termistor aqui também para quê? Para promover o aquecimento, né, desse óxido de estanho, e ele vai mudar a resistência elétrica. Mudou a resistência, lógico, o melhor, uma das boas maneiras de condicionar isso é colocar ele numa ponte, né, amplificar e verificar então qual é a concentração do gás frente à mudança de resistência que eu tenho aqui, já convertido então uma saída de tensão, ok? Sensores eletroquímicos. Dependendo do modo de operação, eu posso classificar ele em potenciométrico ou amperométrico, que é a medição de tensão ocorrente, ou condutimétrico, onde eu estou medindo a condutividade ou resistividade desse elemento. Tá? Então, para eu ter esse tipo de sensor, eu preciso de um circuito elétrico fechado, onde corrente elétrica flui para efetuar essa medida. Para isso, eu preciso então de pelo menos 2 eletrodos. Aqui é um exemplo muito comum de sensor eletroquímico para detecção de espécie química em um meio líquido. Tá? Eu preciso de um eletrodo de trabalho, okay? Onde vai ocorrer uma reação eletroquímica. Preciso de um eletrodo auxiliar, onde eu vou medir o sinal elétrico, ou conhecido como contra-eletrodo. Em alguns sistemas eu tenho um eletrodo de referência que eu utilizo para corrigir algum tipo de potencial eletroquímico que é gerado aqui, ok? Então a ideia aqui é a seguinte: eu vou gerar cargas e a quantidade de carga que é gerada, ela depende da espécie química que está ali dentro, da concentração da espécie química que está ali dentro. Então, o sensor eletroquímico, ele não é um sensor, e aliás, nenhum sensor químico, de fato, ele te diz exatamente o que é a concentração do elemento que você está querendo saber, sem você previamente saber o que você está querendo medir ali. Então, não adianta pegar um sensor eletroquímico, colocar ele numa solução desconhecida e me dizer, olha, o que tem aí dentro. O sensor não faz isso. Ele vai te dizer a concentração do que tem lá, baseado
no seu conhecimento do que tem lá dentro, ok? Então aqui tem um exemplo. Eu quero, por exemplo, detectar quantidade de monóxido de carbono em uma dada solução. Então eu vou colocar ele lá dentro de um sensor eletroquímico, ok? Esse CO gasoso vai reagir no eletrodo de trabalho, vai produzir CO2 e elétrons, e as cargas elas migram para o contra-eletrodo e eu vou medir então essa quantidade de carga, né? Quando chega aí nesse eletrodo, vai produzir água, se houver oxigênio, e por fim, o que aconteceu? Ele pegou o CO, que era a espécie que ele queria determinar a concentração, converteu em CO2 e a quantidade de carga gerada nessa reação vai me dizer qual é a concentração de CO que ele tinha ali nesse sistema, ok? Potenciométrico e amperométrico, eu vou ter uma reação, uma tensão ou corrente elétrica gerada devido às reações de oxirredução na superfície de um eletrodo. Tá? E quem descreve melhor o potencial elétrico gerado nessa reação é a famosa equação de Nernst, ok? Cuja carga gerada depende da proporção de concentração entre a espécie oxidante e a espécie redutora. Um exemplo mais clássico desse tipo de reação é aquele experimento da pilha de limão que vocês aí devem ter feito na primeira disciplina aqui da universidade, né? Base Experimental das Ciências Naturais. Na época que eu entrei na universidade, eu dei essa disciplina e tinha um experimento do limão. Consistia em você colocar 2 eletrodos no limão e esse limão gerava então um potencial elétrico. O que estava acontecendo ali realmente era a reação de óxido-redução naquele eletrodo, que se eu não me engano era ferro, né, com o ácido do limão. E isso gerava um potencial relativo à concentração desse ácido que tinha ali no limão. É a reação de pilha, né? A gente pode descrever dessa forma aqui. Um exemplo prático também do uso desse tipo de sensor é a famosa sonda lambda, ou sensor EGO, que vem do inglês, Exhaust Gas Oxygen. Então, esse é um sensor que vai enviar um sinal elétrico para a injeção eletrônica do seu automóvel para indicar a presença de oxigênio lá no escapamento. Tá? E com isso, a injeção eletrônica ela regula a proporção da mistura ar-combustível que está sendo ali injetada no motor, né, para garantir um bom funcionamento. O material dessa sonda é o dióxido de zircônio. Quando ele está em temperaturas elevadas, superiores a 300 graus, ele vai se transformar num condutor de íons de oxigênio e eu vou ter uma tensão sendo gerada com isso. Tá? Então essa tensão ela vai variar de 0 a 800 milivolts. E então, dependendo desse valor, o sistema ele calcula um fator aí conhecido como fator lambda. Vamos ver como é que isso funciona. Então a sonda é essa daqui, né? Ela é conectada lá no escapamento e tem essas aberturas aqui por onde vai passar o gás, né? Os gases do escape ali da combustão. Tá aqui um esquema da sonda. Tem um vídeo aí que eu, de novo, vou deixar disponível também para vocês verem, né? Dá para entender um pouco o funcionamento dessa sonda. Bom, então as sondas mais modernas elas já têm um sistema de aquecimento, né? Para que ela comece a operar mais rápido no sistema, tá? E eu tenho então o meu óxido de zircônio aqui compondo as paredes aqui dessa sonda e uma camada porosa. O que essa sonda faz, na verdade, esse óxido de zircônio? Ele absorve o oxigênio, né, que está passando aqui após a combustão lá no motor, e uma parte da sonda ela é exposta ao ar ambiente. O que ela está medindo aqui, via equação de Nernst, qual é a concentração do oxigênio que está
saindo aqui da queima dos gases em relação ao oxigênio exterior, ok? Quando essa equação te dá um fator lambda lá próximo de 1, então ele sabe que o motor está com um funcionamento adequado. Tá aqui, ó. Para você obter esse fator 1, né, dependendo do tipo de combustível que você tem, ele vai ter uma dada proporção. Então, a mistura de ar, quando você está utilizando gasolina, tem que ser 14,7 partes de ar para uma de gasolina. No álcool, tem que ser 9 partes de ar para uma de álcool, e assim por diante. O que esse fator me diz? Se o lambda ali está superior a 1, significa que eu tenho mais ar do que combustível. Se ele é inferior a 1, eu tenho a mistura rica, mais combustível do que ar. O lambda maior do que 1 ou menor do que 1 é traduzido, na verdade, em tensão elétrica, que é o que estava naquele gráfico do slide anterior. E a partir desse momento, aí, o módulo lá de injeção eletrônica vai corrigir esse sistema para que ele tenha um funcionamento correto, ok? Por fim, eu tenho o condutimétrico, que é um tipo de sensor químico bastante simples. Eu vou estar interessado em condutividade ou resistência elétrica mesmo de um eletrólito ou de um meio, e essa condutividade ou resistência vai ser afetada pelo gás que está ali sendo absorvido por essa superfície. Então, o gás, o que ele muda? Ele não muda as dimensões do sensor, ele muda a condutividade específica do material que compõe esse sensor condutimétrico ou resistivo. E então você relaciona a concentração ou até mesmo a natureza da espécie gasosa que está chegando ali com a condutividade elétrica desse elemento. Um outro dispositivo que eu posso utilizar para medir concentrações de espécies químicas é o chamado ISFET, Ion Sensitive Field Effect Transistor, que nada mais é do que um transistor MOSFET que tem a sua porta modificada. Bom, vocês têm que relembrar o funcionamento de um transistor MOSFET. Ele possui uma porta ou um gate, que é formado por um metal, um isolante e um semicondutor, e tem as estruturas de fonte ou dreno. Para eu conduzir cargas entre a fonte e o dreno, eu preciso aplicar um potencial aqui nessa porta, ok? Quando eu aplico um potencial nessa porta, eu atraio cargas aqui de mesma natureza da fonte do dreno. Então, por exemplo, se eu tenho um transistor aqui, MOSFET do tipo NPN, eu teria que aplicar um potencial de modo a atrair elétrons aqui para essa região que a gente chama de canal, e de modo que o material N, que tem em sua maior parte elétrons, se conecte com o dreno, que é do mesmo material, através dessa mesma carga aqui que foi atraída pela porta, no caso, tudo elétrons, ok? Como é que é feito um ISFET? Ele modifica a estrutura da porta, ok? Adicionando, por exemplo, um material ou um metal que reaja com um determinado tipo de espécie química, e com isso ele vai alterar essa tensão de porta aqui e eu posso relacionar ela com a espécie química. Vamos ver agora algum equacionamento, não precisa se preocupar com isso, é só uma maneira de tentar explicar o que acontece com esse tipo de dispositivo, tá? Bom, tá aqui o equacionamento do ISFET. Então, como eu mencionei, a porta ela vai ser substituída por um metal ou algum eletrodo, né, que vai estar em contato elétrico com o isolante ali para analisar a solução química que você está querendo verificar. Então, a corrente de dreno de um ISFET
obedece o mesmo equacionamento que eu tenho lá para um transistor MOSFET. Ok? Tem um beta aqui, que é um parâmetro relacionado às características construtivas, ele está no próximo slide. Tem a tensão que eu aplico na porta, aqui descrita como VGS. Tem a tensão de limiar. Essa tensão de limiar é a tensão que eu aplico na porta de modo a obter o que eu chamo de formação do canal, ou seja, a formação do canal condutivo entre a fonte e o dreno, e a tensão fonte-dreno desse sistema aqui, desse dispositivo. Bom, o beta, como eu mencionei, ele está relacionado com as características construtivas do meu transistor, ok? O parâmetro importante aí é a tensão de limiar, e é ela que vai ser afetada pela espécie química, porque a espécie química, na verdade, vai afetar dentro da tensão de limiar um parâmetro conhecido como tensão de banda plana, tá? Tudo bem, aqui entra muito em física de semicondutor, a gente não vai entrar em detalhes muito específicos aqui, mas essa tensão de banda plana é uma tensão que você aplica de modo a deixar as bandas de energia do material planas, tá? Não precisa entrar nesse detalhe. O que vai estar mudando aqui é a tensão de limiar, e isso você consegue então verificar. Por que ele menciona a tal da tensão de banda plana que compõe a tensão de limiar? Porque especificamente o que a espécie química altera é a função trabalho do metal. Ela muda esse parâmetro aqui, tá? Que é medido em electronvolts. Mudando esse parâmetro, ela muda a tensão de banda plana, que muda a tensão de limiar, que efetivamente pode ser medida aí para um MOSFET, ok? Para um SFET, desculpe. Então é dessa maneira que esse tipo de transistor consegue fazer a medição aí a determinação da espécie química. Existe ainda um detector chamado de detector por fotoionização. Então, um gás ele pode ser ionizado. Ele pode sair de uma condição de neutralidade para uma condição de partículas carregadas, ok? Essas partículas carregadas podem ser atraídas aqui por eletrodos que estão em uma dada diferença de potencial, e aí eu medindo esse potencial elétrico eu consigo determinar a espécie gasosa que eu tenho ali, né, dentro de uma amostra pré-determinada. Por que isso acontece? Porque cada íon gerado a partir de um gás, ele vai ter uma espécie de uma assinatura, de uma impressão digital, ok? Ele gera uma determinada quantidade de carga em electronvolts, e essa quantidade de carga eu associo então com a espécie química que eu estou querendo detectar. Então esse gráfico ele mostra algumas moléculas que eu consigo medir o potencial de ionização e relacionar com eles. Então olha só, por exemplo, o etileno eu preciso de uma dada lâmpada, né, com uma dada energia, e quando eu ionizo essa molécula, ela me fornece aí 10,5 eletronvolts. O que diferenciaria, por exemplo, de uma molécula de IPA, que é 10,1, ou vinilcloreto, que daria 9,99. Então eu consigo diferenciar a espécie química que eu tenho ali na minha amostra por esse tipo de quebra que eu tenho. Por exemplo, esses novos bafômetros aí que a polícia está utilizando, eu acredito que eles utilizam sensores de fotoionização, porque você vê que tem um elemento óptico lá dentro, tá? Eu acredito que para detectar o álcool etílico em pequenas quantidades, né, que é o que tem ali na respiração, quando a pessoa ingere o álcool, ele está utilizando esse tipo de sensor para detectar essa espécie química. Bom, vamos falar agora da detecção de umidade, né, que é um parâmetro bastante importante, né, não só para
para funcionamento de ambiente industrial como para a saúde humana, né? Bom, por definição, umidade é a quantidade de água que está presente em um meio. Mas existem aí algumas maneiras de você determinar a umidade. Existe a umidade absoluta e a umidade relativa, que é a medida mais usual. Vamos entender o que é a umidade relativa. Segundo a definição que a gente tem aqui, vai ser a relação entre a pressão parcial de vapor do ar, em Pascal, e a pressão de vapor do ar obtida em condições de equilíbrio ou saturação sobre uma superfície de água em estado líquido ou gelo. Aí você não entendeu nada, né? Vamos explicar isso em outras palavras. É a quantidade máxima que eu posso ter em um ambiente antes de ocorrer a saturação, ou seja, eu verificar a condensação de água, e isso está relacionado com a temperatura. Vamos pegar um exemplo prático. Imagina que nesse ambiente eu retiro uma garrafa de água que estava lá no congelador e eu coloco ela sobre uma superfície nesse ambiente. Então hoje aqui está fazendo aproximadamente 25 graus. Quando eu coloco essa garrafa que estava lá no congelador em cima de uma mesa aqui a 25 graus, em poucos minutos você já consegue observar uma condensação na superfície dessa garrafa. Por quê? Na temperatura de 25 graus, a quantidade de água que tem no ambiente, ela é inferior à quantidade que eu precisaria para ter uma condensação. Então você não vê as paredes desse recinto molhadas, mas a superfície da garrafa, por estar a 0 graus, naquela temperatura, a quantidade de água no ambiente já é suficiente para atingir a umidade relativa de 100%, para você ter a saturação da umidade relativa naquilo ali, ok? Então eu estou comparando a quantidade de água que eu tenho no ambiente com a quantidade que seria necessária para eu ter a saturação. Então isso é a umidade relativa. Quando você fala que está 30%, tem 30% em relação ao que seria necessário para ter a condensação. Quando você tem a chuva, evidentemente, a umidade relativa está 100%. A quantidade de água ali é suficiente para você ter a precipitação, para você ter a condensação desse vapor de água. Ok? Vamos ver então as estratégias que eu utilizo para medir essa grandeza. Bom, para medir a umidade, 3 princípios são geralmente empregados: capacitivo, o resistivo e o termocondutivo. No capacitivo, eu vou colocar entre eletrodos um material dielétrico que absorva água. E a absorção de água por esse material vai alterar a permissividade dielétrica desse material. E eu consigo, então, medir a umidade relativa por esse método. Então, aqui eu tenho a geometria em geral empregada nesse tipo de sensor. Eu tenho 2 eletrodos aqui que estão naquela forma interdigitada e o objetivo aqui é obter a maior área possível. Vocês lembram que a capacitância depende da área, então quanto maior a área, maior a capacitância, maior vai ser a sensibilidade desse elemento, tá? Eventualmente eu tenho aquecedores ou sensores de temperatura aqui também, porque vocês lembram que a umidade relativa ela depende da temperatura, então é interessante determinar. Assim como o aquecimento ele serve justamente para você recondicionar o sensor. Então, à medida que ele absorveu água, depois que você fez a medição, eu posso aquecer para essa água evaporar e aí o sensor pode ser reutilizado novamente. Okay? Então, isso é muito comum você encontrar em sensores de umidade. Aqui eu tenho um gráfico da função de transferência desse sensor, então dá para perceber que ele é relativamente linear, tá? Na mudança de capacitância em relação ao aumento da umidade relativa.
Os resistivos, você vai verificar que a geometria é muito parecida com os capacitivos. A diferença é que, ao invés de eu medir a capacitância, eu vou medir a resistência que eu tenho entre eletrodos, também interdigitados, para quê? Para ter uma boa área de contato e, com isso, ter uma resistência elétrica mensurável mais facilmente, ok? A diferença é que quando o material que eu utilizo para construir esse resistor absorve água, a sua resistência elétrica diminui. Então a água é um bom condutor elétrico. É lógico, quanto mais água tiver no material, menor vai ser a resistência elétrica dele. Ele já não consegue ser tão linear quanto um capacitivo, por exemplo, mas medir resistência é uma estratégia simples. Como é que eu condiciono esse sinal? Das mesmas maneiras que a gente já sabe, já viu nas aulas aí anteriores de condicionamento de sinal, ok? Existe ainda os termocondutivos, e nesse caso eu estou interessado em medir a umidade absoluta. Aqui, basicamente, é a massa ou a quantidade de vapor de água que eu tenho num volume determinado. Tá? Então, quanto de água eu tenho nesse volume. Tá? Como é que eu vou utilizar essa medição? Eu vou me basear na condutividade térmica de um gás. Tá? Vamos ver como é que é construído esse tipo de sensor. Então eu coloco dois termistores. Vocês lembram lá que um termistor é um sensor resistivo de temperatura, tá? Mas a diferença aqui é que o termistor eu vou colocar um potencial elétrico de modo a já deixar ele autoaquecido por efeito Joule. Então, ele aquecido já vai me dar um valor de resistência específico para essa temperatura. Então, eu cravo essa temperatura, por exemplo, esse potencial de modo a aquecer eles em torno de 170 graus. Tá? Aqui você pode ver que é um arranjo do tipo ponte, ou seja, tem um resistor 1, resistor 2 e os meus termistores aqui com uma dada resistência a 170 graus. Um desses termistores, que é idêntico ao outro, ele está selado dentro de uma cavidade com um ambiente seco ou um ambiente controlado, ou um gás inerte, pode ser nitrogênio, argônio, etc. O outro termistor, que é idêntico, ele tem uma abertura para o ambiente. Então, esse volume aqui vai ser exposto a uma dada quantidade de umidade que tem no ambiente. O que acontece? Quando a umidade penetra nessa cavidade, essa umidade vai chegar aqui nas paredes desse termistor e vai começar a fazer o que com ele? Vai começar a reduzir a temperatura dele, porque a água, como todos nós sabemos, ela é utilizada, por exemplo, para resfriamento. Ela tem uma boa condutividade térmica, então ela vai tirar a temperatura desse termistor. Quando eu reduzo a temperatura desse termistor em relação a esse, eu vou ter resistências diferentes. Como ele está num arranjo do tipo ponte, eu vou começar a promover um desequilíbrio nessa ponte e vou ter um potencial elétrico gerado. O valor desse potencial elétrico vai estar relacionado ao quanto essa resistência está diferente em relação a essa, ou seja, vai estar relacionado com a umidade absoluta que eu tenho nesse meio aqui em relação ao outro sensor, tá? Então tá aqui, ó. Um deles está lá colocado no ambiente, o outro está selado aqui com nitrogênio, um gás inerte. Quando eu tenho desequilíbrio, né, eu vou conseguir medir a umidade absoluta, tá? Então, aqui eu tenho a curva desse sensor. Ele é muito bom até uma dada quantidade de umidade absoluta. Né? A partir desse ponto aqui que ele menciona, mais ou menos 150, 175, o sensor ele começa a perder essa sensibilidade e você tem um decaimento, né? Você tem uma perda da leitura, tá? Mas ele serve muito bem para isso. Existe ainda uma maneira de detectar a umidade
associando temperatura com um sistema óptico, que é o conhecido como sensor de ponto de orvalho ou dew point. Tá? O ponto de orvalho ele ocorre quando a umidade relativa é 100%, ou seja, quando você tem a condensação da água, da umidade numa superfície. Tá? Por que, que ele é interessante? Porque quando você tem baixa temperatura, fica difícil você mensurar mudanças da umidade aqui, tá? Mas o ponto de orvalho ele tem uma sensibilidade maior para fazer a medição nessas condições. Então, por exemplo, se eu pegar o ponto de orvalho de uma temperatura de menos 35 graus para uma temperatura de menos 3 graus, esse ponto de orvalho ele é bem diferente. Agora, se eu fosse medir uma umidade relativa, por exemplo, essa variação seria só de aproximadamente 1 ou 1,5%, que pode ser uma coisa não tão fácil de ser mensurada. Tá? Então, o ponto de orvalho te dá uma sensibilidade maior para medir a umidade em temperaturas mais baixas. Vamos ver como é que é construído esse sensor. Bom, isso aqui foi tirado de um site que tem animação, depois vai ter o link ali, né, num dos slides. Tem a animação desse sensor e de alguns outros sensores que a gente viu aqui nessa aula e no curso, tá? Então eu aconselho vocês a entrarem lá e mexerem nas animações que dá para fixar bem, né, o princípio de cada um. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui para ter um sensor de ponto de orvalho? Eu tenho uma superfície espelhada que é montada em cima de uma célula Peltier, que vocês já sabem como é que funciona, né? E eu tenho aqui uma fonte luminosa, que em geral é um laser, tá? E um sensor de luminosidade. Então, quando eu inicio esse sistema, a fonte de luz vai refletir nessa superfície espelhada e vai alcançar o sensor aqui, ok? E aí, é lógico, o sensor de luz converte esse sinal num sinal elétrico. Isso na temperatura ambiente. Agora, eu vou acionar essa célula Peltier de modo a resfriar essa superfície. Quando essa superfície atinge o ponto de orvalho, eu tenho a umidade relativa 100% nessa superfície. O que acontece? Ela condensa, o que vai acabar espalhando essa luz e reduzindo a intensidade que atinge aqui o meu sensor de luz, reduzindo então o sinal elétrico. Eu anotando a temperatura dessa célula aqui, eu consigo então determinar com exatidão qual é o meu ponto de orvalho e aí qual é a umidade do ambiente ali nessa condição. Verifiquem esse site aqui, porque tem a animação desse sistema, é bem legal para vocês verem, e de outros sensores que a gente viu aqui nessa aula e até no curso de sensores também, tá? Isso ajuda bastante a fixar. Bom, pessoal, era isso. Façam os exercícios como sempre, vejam as animações lá que são bem interessantes e os vídeos relacionados aí, e até a próxima.